Fala pessoal, sejam bem-vindos à 13ª aula do curso Renda Fixa Profissional. Essa aula que está sendo gravada no dia 1º de fevereiro de 2022, agora são 8h15 da noite. Na aula de hoje, sem maiores delongas, é a aula número 13 dentro do módulo 4, Operação de Curvas de Juros, Fundo de Curva de Juros, Marcação a Mercado como alternativa tática de operação. Guardem essa palavra, alternativa, tá? Então vamos lá. Eu vou aproveitar só para entrar a câmera aqui um pouquinho. Pronto, podemos. Bom, como eu tenho dito já nas últimas aulas, se eu não morasse no Brasil não precisava fazer isso, mas como eu moro eu tenho que fazer, né? Todo conteúdo aqui apresentado tem objetivo apenas educacional e não configura em hipótese alguma indicação ou recomendação de investimento. Repetindo, todo conteúdo aqui apresentado tem objetivo apenas educacional e não configura em hipótese alguma indicação ou recomendação de investimento. Hoje apresentarei a estratégia para a última fase do ciclo de juros. Essa fase é crucial para a transição focada numa gestão de longo prazo e autônoma. Destaco que são estruturas que seguem uma estratégia de montagem que ensinarei à frente. Tá bom? Provavelmente não na aula seguinte, na outra, a gente vai falar sobre as operações, tanto de entrada quanto de saída, as estratégias operacionais, tá? Eu estou falando sobre isso aqui porque quando você entende, lembrando, na última aula a gente falou sobre... Se está em fundo de juros, o que eu faço? Curva ascendente, topo, curva descendente, e agora a curva chega no fundo. A partir do momento, que é a fase mais importante de todas, tá? Essa que a gente vai falar hoje, fase 5. A partir dessa fase, o ciclo se repete, né? Porque a curva chegou no fundo, depois tende a subir, chega no topo e assim vai. Portanto, desde que você entenda as dinâmicas da aula de hoje, somadas a tudo que a gente falou daqui para trás, lembrando que eu estou focando exclusivamente ainda em títulos públicos, portanto eu não falarei de títulos privados ainda, você vai conseguir realizar de forma autônoma. Como eu gosto de lembrar, eu não formo pessoas dependentes do Maurício. Eu odeio gente que é dependente em mim ou qualquer coisa do tipo. Eu quero que vocês se tornem operadores e operadoras autônomas. E, portanto, se você consegue compreender o ciclo até aqui, a partir de agora, literalmente, é o quanto o Papai do Céu te der de vida aqui nesse planeta e é o tempo que você vai conseguir compreender dinâmicas de curva de juros, até porque, pelo menos nos últimos 200 anos, elas nunca mudaram, talvez mudem agora, mas por enquanto não mudaram, né? Então vamos lá. Fase 5, retorno ao fundo da curva de juros, né? Como eu lembrei, na última aula a gente falou das 4 fases anteriores, quando ele estava no fundo, eu presumi o início do ciclo no fundo, a curva ascendente fase 2, topo da curva fase 3, curva descendente fase 4 e o retorno ao fundo chamado de fase 5. E não é a fase 1. Na verdade, a partir de agora, é como se eu dividisse o fundo da curva em duas partes. Tá? Mas basicamente a fase 5 e a fase 1, elas se encavalam e vocês vão entender isso a partir do que eu vou explicar à frente, tá bom? Sabendo que conforme a forma estratégica que apresentei na aula 12, ao chegarmos ao fundo da curva de juros, a carteira montada quando do topo da curva permanecerá sendo carregada pelo investidor. Portanto, eu presumo que aquela carteira que a gente está carregando, pelo menos aquela presunção das formas pelas quais eu opero o meu dinheiro no topo da curva de juros, a curva caiu, eu não faço nada, a curva chega no fundo de juros da mesma forma que ela estava lá em cima, pelo menos o grosso da carteira, quando a gente monta lá em cima. Eu disse o grosso da carteira porque mais à frente eu vou entrar nos detalhes dos aportes menores, tá certo? Que você vai fazer ao longo do tempo. Sabendo-se que em fundos de ciclos de juros a leitura do Banco Central tende a ser a de que a inflação se encontra num fundo e a economia, né, ela como um todo, está num ritmo que pode ser considerado normal, ou seja, sem grandes pressões inflacionárias. Fundo de curva de juros é porque o Banco Central entende que o mercado assentou, a inflação voltou ao normal e a atividade econômica se encontra equilibrada, de uma forma tranquila, tá bom? Nesse sentido, ao chegar ao fundo do ciclo, isso não indica em absoluto que o investidor deve se desfazer dos títulos que possui em custódia. Não é porque chegou no fundo que automaticamente eu vou acordar amanhã e vendo tudo. Não. Esse é o ponto. Senão eu não teria falado sobre ela. Se fosse isso, na última hora eu falava, fase 5, vende a porcaria toda. Né? Eu ia falar outra palavra, mas fica sendo a porcaria toda. Tá? Não. Existe uma estratégia muito mais cuidadosa nesse sentido. Digo isso, pois o fundo da curva de juros pode ficar nessa situação por algum tempo. O fundo da curva de juros é o momento em que as taxas dos títulos terão atingido mínimas e a contribuição da relação taxa e preço atingirá potencialmente o seu máximo. Portanto, curva de juros em baixa, taxa de juros em mínimas, tende a ser
o mínimo que qualquer título estará pagando a partir daquele momento. E eu vou explicar já já como é que isso funciona para você entender a questão do preço. E se, portanto, os títulos estão com as taxas nas mínimas, o valor, o preço, o PU do título está nas máximas. Pelo menos da contribuição que a taxa em redução pode te dar. É óbvio que se ele ficou parado um tempo, imagina que um título paga 10% ao ano, caiu pra caramba e chegou no fundo. Se esse título ficar parado aqui durante 5 anos, ele vai guardando. Então não é o máximo que esse título pode valer no sentido do tempo, mas da contribuição que a taxa vai ter em queda, no sentido de engordar o título, provavelmente está muito próximo do ponto máximo. A partir deste ponto, o gerenciamento dessas posições tem de ser baseado nos seguintes fatores principais. Primeiro, prazo de vencimento do título. Qual a data de vencimento? Quanto tempo falta? Segundo, qual a taxa que você pegou quando da compra? Terceiro, com esses dois, você vai poder optar ou não por carregar esse título. E por último, o fundo do ciclo de juros. Está no fundo ou está com cara de que vai reverter para alta, iniciar um novo ciclo? Esses 4 fatores são importantes. Eles têm de ser analisados de forma, primeiramente, individual. Você começa analisando cada um deles e depois, somando a análise, você vai, em conjunto, você vai para a melhor tomada de decisão, no sentido de ter a possibilidade de ser realizada de forma plena. Cada uma delas funciona como uma peça que vai juntar num quebra-cabeça que você vai conseguir tomar a melhor decisão possível frente à sua análise, tá bom? Primeiro, prazo de vencimento do título. Ao atingir o fundo de juros, por assim dizer, deixa eu pegar aqui. Pronto. Ao atingir o fundo do ciclo de juros, cabe ao investidor analisar qual a distância no tempo entre o vencimento do título e o momento da análise. Chegou no fundo de juros. Há quanto tempo eu estou do vencimento de cada um dos títulos da minha carteira? Não tem regra para isso. Porém, de forma apenas referencial, títulos que estão a 2 anos ou menos do vencimento tende a ter baixo efeito do duration no preço do título e dessa forma potencial vantagem, eu vou colocar vantagem porque é uma decisão pessoal, na análise de se levar para o vencimento. Ou seja, eu vou mostrar aqui basicamente para vocês rapidamente também. Aqui é a curva da Selic lá no TradingView, né? Vamos mostrar aqui mais ou menos só, tá, pessoal? Chegou no fundo aqui, mais ou menos de dezembro de 2003, e ele reverte para alta em outubro de 2004, 10 meses. Chega no fundo mais ou menos em agosto de 2007 e reverte para alta em abril de 2008, 8 meses. Chega no fundo em julho de 2009, reverte para alta em abril de 2010, são 9 meses. Chega no fundo em setembro de 2012 e reverte para alta em abril de 2013. São 3, setembro, outubro, novembro, dezembro, 7 meses. Aqui teria que ter revertido para alta, mas não reverteu, porque foi uma cagada, mas ainda assim, março de 2018 até julho de 2019, 1 ano e 4 meses. Aí o Banco Central faz o que faz, vocês já sabem disso. E aí ele chega no fundo em agosto de 2020 e reverte para alta em março, 7 meses depois. Então, de forma geral, o fundo de juros leva mais ou menos 7 meses, 8 meses, né, 1 ano, né, vamos dizer 8 a 10 meses. A alta, o ciclo de alta, então vamos lembrar aqui, ó, o fundo chega em julho de 2002, o topo de juros chega em maio de 2013, que foi super curto, porque inclusive era na época do estouro da bolha.com, né? Mas de qualquer forma levou 4, 7 meses. Aqui a gente começa a reverter para alta em setembro de 2004, chegamos no topo em julho de 2005, dá 10 meses mais ou menos. Né? Aqui foi muito curtinho, porque teve a crise de 2008 aqui, né? Então teve muita... Aqui foi quase... Nem dá para levar muito a sério essa pequenininha aqui, tá? Por causa da crise de 2008. O mercado literalmente reagiu em maio, junho, por causa que o mercado estava literalmente perdendo as pregas, né? E aí, março de 2010, faz fundo e ele chega ao topo em agosto de 2011, 1 ano e 5 meses. Fundo reverte abril de 2013, o primeiro topo chega em maio de 2014, 1 ano. A segunda onda de alta, que tem a ver com impeachment, que a gente já tinha falado aqui, começa em outubro de 2014 e chega ao topo em agosto de 2015, quase 1 ano de novo. Né? E aqui, reverte em março do ano passado, nós estamos em fevereiro e não acabou. Então, os ciclos de alta
eu coloco sempre de uma forma mais preguiçosa, até para me dar alguma margem, de 1 ano a 1 ano e meio, para me dar alguma margem de flexibilidade, tá? Se, portanto, o prazo leva 2 anos, 1 ano e meio, 1 ano, se eu tenho títulos de 2 anos ou menos, se eu acabo me desfazendo deles, quando os juros chegarem no topo, esse título venceu. E eu entreguei ele lá embaixo, provavelmente por bobagem, porque o prazo era muito curto. Então, eu utilizo a média de 2 anos ou menos. Você pode pensar seriamente em carregar para o vencimento. E, obviamente, quanto menor for o prazo em relação aos 2 anos. Maurício, tem um de 1 ano. É muito melhor carregar ele do que o de 2. 6 meses, eu nem penso. Entende? Já títulos com prazo de vencimento acima de 3 anos, de 3 anos ou mais, na verdade, né? O efeito do duration, que é o efeito do tempo, é tão maior quão maior for a intensidade do eventual ciclo à frente. Se eu sei que o ciclo à frente leva 1 ano, ciclo de alta, caso eu decida sair, né? 1 ano, 1 ano e meio, meu título de 3 anos, 4 anos, 5 anos, é capaz de eu... Lembrando, se eu comprei ele no topo, quando ele caiu, os juros começaram a cair, esse título engordou, correto? Então eu coloquei no meu bolso agora muito mais dinheiro do que eu colocaria num ciclo normal. Vocês vão entender isso, já já. Então, quando ele estiver nas mínimas, eu vou ter muita gordura daquele título, que eu teria que devolver caso ele suba. Se falta 3, 4 anos para o vencimento, 5, 10, ainda nem cogito. Isso aí já está num outro nível da zoeira. Eu sei que, pelo menos na média, os ciclos de alta levam 1 ano e meio. Quando eu tenho um título muito longo, eu posso cogitar vender ele, botar o dinheiro no bolso da própria marcação ao mercado e esperar o ciclo subir e voltar e comprar de novo no próximo ciclo à frente, tá? Nesse sentido, e obviamente, quanto mais longe tiver no vencimento, hoje é 2022, estou só supondo, né? Supondo que eu tivesse o título de 2035 na mão agora, 2030, 8 anos, 13 anos à frente. Um ciclo inteiro leva 3, 4 anos. O de 2035 tem 3 ciclos inteiros pela frente. Entende? O de 2024, 2026, 26 eu já não quero. Posso cogitar. 2024, hoje, nessa situação, eu carregaria. Sinceramente, estou dando um exemplo, tá? Nesse sentido, cabe ao investidor decidir se o prazo é de fato favorável ou não. Né? Ressalto que nos últimos 20 anos, conforme a gente fez agora, a média aproximada dos ciclos de alta de juros foram da ordem de 1 a 2 anos. Eu fiz essa média aí só para dar uma média referencial. Né? Isso deve ser mantido em mente durante a análise. Taxa contratada quando da compra. Essa análise não é simples, pois ela é extremamente subjetiva. Supondo um título que foi adquirido no topo dos juros com taxa de 12% ao ano, é um número qualquer, somente para exercício de raciocínio, tá? E que num eventual fundo de juros está sendo avaliada a hipótese de marcação ao mercado. É papel do investidor decidir se a taxa de fato vale a pena ser mantida ou se o eventual ciclo à frente pode abrir oportunidades melhores. Custo de oportunidade é a expressão de ordem e deve ser analisado caso a caso. Por que isso importa? Supondo que a gente comprou um título de 12% lá em cima. Em 6 meses o título caiu, os juros caíram para 6%. Esse título ficou obeso. Obeso, ele caiu muito. Provavelmente encheu demais. E ele ainda falta 3, 4, 5 anos para frente, nem sei. A taxa é boa, mas lembra, boa parte da taxa que você receberia ao longo do tempo, você já recebeu. Se você fechar hoje, já está incorporado no seu título. A marcação a mercado te faz isso. Então, a não ser que você tenha uma leitura clara de que a oportunidade à frente, por exemplo, o ciclo à frente pode ser muito mais agressivo, que é muito difícil de prever, porque não dá para saber. Se você acha que a taxa que você pegou lá atrás, na compra, nem é tão boa, você pode cogitar a hipótese de fechar esse título, fechar ele e aguardar o ciclo à frente para tentar fazer uma nova compra mais à frente. Isso chama custo de oportunidade. Ou seja, você nesse momento tem a oportunidade, porque você tem dinheiro no bolso, para encerrar esta posição na hipótese, porque não dá para confirmar, a não sei que você tenha o DeLorean para fazer a viagem, né, para o futuro e saber, mas você tem a oportunidade de devolver parte do dinheiro, ou seja, o que aquele título ainda poderia te dar até o vencimento, sair dele para poder explorar o próximo ciclo comprando de novo um título cheio, tá?
Essa taxa contratada, eu vou ser muito sincero, tirando o que aconteceu, por exemplo, em 2015, quando a gente teve muitos títulos pagando 16%, 16 até mais do que isso, IPCA mais 7 teve naquela época. Lembrando que o fundo de juros no ano passado, os títulos pagaram IPCA mais 2. Teve título pagando IPCA mais 2. Em 2015 teve título pagando IPCA mais 7. Agora está em 5,3, alguma coisa assim. Então, esse ciclo, apenas comparativamente com o último, ele não está tão agressivo quanto esteve em 2015. Então, só comparativamente, esse não é um ciclo tão bom quanto foi o último. Não quer dizer que ele é ruim. Ele só é menos intenso e, portanto, abre menos oportunidades, ou no sentido de oportunidades menores, no sentido da taxa, menos gordas, do que você conseguiria em 2015. Então, essa análise é uma análise subjetiva, muito difícil de se fazer, e eu tendo a voltar para a análise do prazo. Qual o prazo à frente? Está curto ou está longo? Se eu tenho um prazo que está curto e a taxa foi boa, não precisa ter sido ótima, ela foi boa, eu vou carregar. Se a taxa nem foi tão boa e o prazo também está ali, você pode considerar a análise de encerramento dela e aguardar o próximo ciclo, tá bom? Carregar o título ao vencimento. Caso o prazo de vencimento seja tido por você como referencialmente pequeno para o investidor e ou a taxa contratada apresente um custo de oportunidade melhor agora, frente ao que poderia ser obtido num eventual topo à frente, a depender da análise do investidor, esse poderá considerar carregar o título para o vencimento. Portanto, a hipótese do carregamento para o vencimento e junta-se as duas coisas. O vencimento é longe ou é perto, frente à sua análise? É perto. Opa, posso carregar. E a taxa? Não, a taxa é boa. Prazo curto, taxa boa, posso carregar. Prazo tá longo, ou mais longo do que eu gostaria. A taxa é boa. Putz, aí você vai ter que decidir se vale a pena ou não. Cara, a taxa nem é muita coisa e o prazo é longo. Provavelmente você pode analisar o encerramento dessa posição, tá? No cenário oposto, o investidor pode optar por operar um eventual novo ciclo à frente, como eu falei. Não tá bom, o prazo está longo, a taxa não foi boa, ou qualquer combinação desses dois, dentro do que você considerar adequado, você pode muito bem cogitar o encerramento da posição. E eu vou explicar já já como é que isso pode funcionar, tá bom? Fundo do ciclo iniciando reversão. E aqui é a fase que a fase 5 junta com a fase 1. Lembra, o mercado caiu, chegou num fundo, e ele ficou num fundo durante um tempo. Até que a partir de um ponto você olha e fala assim, opa, pode ser que já já a gente tenha, ou olhando, por exemplo, ferramentas como essa que eu mostrei para vocês aqui, fala, opa, está começando a querer acelerar a Selic aqui. O mercado andou na frente, está começando a ver que, ou você, por qualquer motivo, acredita que a espiral inflacionária está chegando, né? Tem várias hipóteses disso acontecer. Esse é um ponto, quando você pode ter a leitura de que o mercado vai começar a querer subir juros de novo. Esse é um ponto extremamente importante da análise a ser utilizada em eventual uso de marcação a mercado. Não é porque a curva de juros atingiu um eventual fundo que o investidor tem que, obrigatoriamente, cogitar fechar suas posições. Você não é obrigado. Como eu falei, já expliquei como é que funciona. A taxa pode ser boa, o prazo pode ser adequado, ou simplesmente porque você quer. O título é meu, eu não quero fechar e eu vou carregar. Beleza, tá tudo bem. A chegada ao fundo da curva só sinaliza que o Banco Central encontrou um cenário de equilíbrio entre atividade econômica e pressão inflacionária. A hora que o Banco Central encontra assim, opa, deu, né? Tá tudo certo, eu vou estabilizar os juros agora, não preciso derrubar mais eles, eu vou estabilizar e agora o mercado vai andar equilibrado até que o mercado como um todo, de novo, acelere o ritmo econômico, que vai gerar de novo pressão inflacionária. Parte do ciclo econômico é a pressão inflacionária, isso é natural dentro do ciclo econômico, portanto, vamos aguardar a próxima onda de alta, certo? Após atingir o fundo da curva de juros, a mesma pode permanecer ali por um tempo prolongado. Determinar o tempo que a curva ficará em fundo não é algo óbvio ou precisamente determinístico, não dá para saber. Depois que chegou no fundo, como eu falei, tem ciclo lá que levou 4 meses, tem ciclo que levou 1 ano e meio.
Não dá para saber. E para ser bem sincero, quem me conhece há mais tempo sabe que eu nem tento. Eu não quero saber. Eu sei que chegou no fundo e agora eu não estou analisando a carteira, eu não estou analisando a curva de juros, portanto eu vou continuar analisando os dados. A hora que eu achar por bem que os dados começaram a ficar ruins ou que sinalizam que a coisa pode começar a inverter, eu vou falar disso mais à frente, numa outra aula, para a gente entender isso melhor, aí eu posso determinar o que eu vou fazer, tá bom? Cabe ao investidor analisar se irá ou não aguardar a ocorrência de uma eventual nova pressão inflacionária ou, porque pode ser um combinado dos dois, a atividade econômica sinalizar aquecimento, o que poderia levar a um novo ciclo de alta de juros. Como eu gosto de lembrar, o Banco Central opera fundamentos. Pressão inflacionária claramente criando um problema, economia muito aquecida, desemprego em mínimas e tudo mais, opa, o Banco Central vai agir. Né? Ou seja, ele vai fazer isso, é a função dele, inclusive. A depender da forma tática que o investidor decidir seguir quanto à composição da sua carteira, a mesma terá duas potenciais formas de composição a serem estabelecidas. A primeira delas, você tinha uma carteira, que a gente montou lá na fase 3, né? E ali você tomou suas decisões. Algumas coisas você fechou, outras coisas você está carregando, né? Fechei parcialmente, fechei tudo. Você decide. Essa carteira seguirá a sua decisão tática. Portanto, aqueles títulos que você decidiu que vai carregar permanecerão na sua carteira. Permanecerão seguindo a minha estratégia da forma como eu faço. Eu cheguei no fundo de juros, olhei o que eu acho que está com taxa boa, com prazo adequado e que eu quero carregar, vai ficar. Todo o restante que estava comprado será vendido e transportado de volta para Tesouro Selic. E eu volto para a posição da fase 1. Com a diferença de que agora eu estou carregando títulos que vêm da fase 3 e que estão provavelmente com pouco tempo para vencer e com taxas que eu considero adequadas. Portanto, títulos que eu decidi que vão ficar em carteira, ficarão em carteira. Por isso que eu não coloquei porcentagem, né? Não coloquei quais títulos, porque essa é uma decisão de vocês. Cada um vai decidir frente à composição que você fizer. Você vai determinar o quanto você quer ficar naquelas porcentagens. Na minha forma, tudo aquilo que eu decido que não vai ficar na carteira, que eu irei vender na hora que o mercado começar a sinalizar de que a curva vai, que a gente chama embicar. A hora que a curva vai, que eu acho que a curva vai embicar para cima, que deve começar um novo ciclo de alta de juros, o que eu faço? Tudo aquilo que eu não quero na carteira mais, porque eu acho que teremos uma nova oportunidade melhor no novo topo de juros, eu encerro tudo e trago tudo de volta, esse dinheiro dos que foi vendido, pago meus impostos, 15%, vai depender do tempo, né? Isso a gente vai falar na aula de tributação. Pago os impostos, o que sobrou, volta tudo para a carteira na forma de Tesouro Selic do menor prazo. E aí, como já falei, inclusive você pode trocar pelo prazo um pouco maior, a depender da sua escolha, mas voltando para o título de mais segurança, nesse momento seria o Tesouro Selic 2024. Maurício, sou bundão ou por qualquer motivo eu não quero nada. Aproveitei o ciclo, achei por bem, fase 3, comprei tudo com taxa gorda, mercado caiu, ou comprei 100% de Tesouro Selic, Tesouro IPCA mais 2045, acertei o furico da mosca, o mercado caiu. Eu ainda tenho 23 anos pela frente, estou dando um exemplo qualquer aqui. Não quero mais. Botei o que tinha de dinheiro no bolso, vendi tudo. Ou por qualquer motivo, qualquer outra composição, mas você decidiu que não quer carregar nada, quer começar do zero de novo, um novo ciclo. Nem sempre isso é vantajoso, mas é uma escolha sua, né? O que você faz? Encerra tudo, se essa é a sua decisão, e traz tudo 100% para Tesouro Selic em linha com o que está indicado na fase 1. E aí, iniciamos de novo todo o ciclo da fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, fase 5 de novo. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, fase 5 de novo, fase 1. E assim você fará pelos próximos 20 a 70 anos, a depender do que você faz ou da sua idade, ou se você é primo de Matusalém. Entendeu? Tá tudo bem. O importante é você seguir. Pessoal, isso aqui eu fiz questão de mostrar. Esse aqui é o comportamento normal da curva de PU, do preço do título, de um título fictício. Eu usei um exemplo hipotético para vocês entenderem a dinâmica, tá? Eu criei um título que não existe,
de vencimento 2030, como se ele tivesse sido emitido em 2018, portanto, ele teria 12 anos de vida, e na emissão, quando ele foi primeiramente emitido, a taxa prometida era de 10% ao ano, tá certo? Então ele é um título pré, uma LTN, Tesouro Pré-Fixado, LTN 2030, taxa de 10 anos na emissão, janeiro de 2018, tá bom? E nós estamos em 2022. Primeiro, eu mostrei a curva azul. Se eu fizesse a progressão desse título, mês a mês, carregando o PU, carregando o cupom que ele fosse somado, ao final de 2030, se eu tivesse colocado lá atrás R$1.000, eu chegaria lá na frente com quase R$3.200. Juros compostos, tá? Ou seja, eu tinha 1.000, juntei 1%, 1.010. O próximo 1% de rentabilidade que eu tiver não é sobre 1.000, é sobre 1.010. E isso vai acumulando o que a gente chama de juros sobre juros, o que forma o que a gente chama de juros compostos. A curva azul são juros compostos. E nós vamos em 12 anos a 10% ao ano. Lembrando que isso é bruto, sem imposto de renda. Não estou falando sobre incidência de imposto de renda porque não é a ideia, tá? Até porque a incidência seria sobre as duas curvas, então não faria grande diferença. Vamos de 1.000 para quase R$3.200. A mesma curva, só que com juros simples. Eu tenho R$1.000, que é o exemplo dos títulos que são com cupom semestral. O exemplo da curva será mais ou menos como esse. Eu também começo com R$1.000, só que agora eu não incorporo juros. Portanto, os juros não incidirão sobre toda a curva. Ele vai incidir sobre nada. Eu vou ganhar somente os juros sobre o valor inicialmente aportado. Esse mesmo título renderia algo perto de R$2.200. R$1.000 a menos ao longo de 12 meses. Literalmente falando, 100% a menos, quase, do que a curva de juros compostos. Portanto, toda vez que alguém me perguntar por que eu odeio receber cupom, por que eu odeio receber dividendo, olha para essa curva e lembra dela. Eu amo juros compostos, porque segundo Albert Einstein, é a 8ª maravilha do mundo. E é mesmo. Para quem sabe lidar com ela, curva de juros, como a gente está vendo aqui, de juros compostos, faz um arregaço com qualquer comparação com juros simples. Tem um detalhe, aqui eu mostrei um exemplo simples de uma curva de 12 anos, mas é bom lembrar que você, investidor, você, investidora, que está conversando comigo, a sua curva não é de 12 anos. Do seu filho, do seu neto, é uma curva de 30, 50 anos. E agora você entende por que alguns caras que são bons em investimento ficam bilionários ou milionários. Porque quem trabalha para eles é o dinheiro. Quem trabalha para eles é dinheiro. Isso é o mercado trabalhando para mim. Isso é o meu dinheiro trabalhando. De novo, se o emissor der um calote, deu ruim. Mas se o emissor não der um calote, a curva de juros compostos ela é absolutamente incomparável com qualquer outra. E tem um detalhe interessante só para explicar, tá? Eu vou explicar isso um pouco mais à frente, eu vou comentar, né? Toda vez que você recebe um cupom, mas Maurício, eu não posso pegar o cupom do meu título semestral e colocar de volta? Pode. Quando você recebe o cupom, você paga 15% na fonte de imposto de renda. Então você só é capaz de reincorporar 85%. Dependendo do prazo, vai de 22,5% a 15%. 20% na média. Então 80% volta, 20% você perdeu. Então, eu quero que vocês entendam os efeitos da curva de juros compostos. Você quer ter um título semestral? Tá tudo bem, eu vou explicar mais à frente quando que ele é mais adequado, porque eu vou ter uma aula só falando sobre usufruto, tá? Ou melhor dizendo, fases da vida, tá? Em que você pode detectar formas melhores. É bom lembrar que esse comportamento normal, a curva azul que eu fiz aqui, eu chamo ela de comportamento normal. É o que se espera matematicamente, se você usa uma calculadora, esse é o comportamento normal. Ou seja, o comportamento ideal dessa curva. Se tudo fosse lindo, se o mundo fosse no vácuo, não tivéssemos pessoas no planeta Terra, não tivéssemos políticos, não tivéssemos guerra, não tivéssemos prêmio de risco em todo lugar oscilando, não tivéssemos hadas de toda ordem, essa seria a curva perfeita. Mas não é assim que a coisa funciona.
Ele não é comum. Na verdade, esse comportamento ele basicamente inexiste. Esse comportamento bonitinho, cartesiano. O mais normal em títulos pré-fixados é uma constante oscilação de preços do título frente à percepção de risco do mercado. Ou seja, não dá para você querer que o título tenha esse comportamento cartesiano, porque o mercado não é uma coisa cartesiana. Então, querer esperar de alguém ou de algum título um comportamento que é absolutamente avesso à natureza do mercado, porque lembrando, nós somos pessoas, seres humanos, ansiosas, todo mundo é. Mesmo o cara do Goldman Sachs tem questões de ansiedade, né? O mercado como um todo, o mercado é um ser ansioso, né? Então, essa curva cartesiana, bonitinha, redondinha, né? Ela nem a de baixo, nem a de cima existem, em tese, tá? É uma constante oscilação de preço do título frente à percepção de risco. O mercado está mais bundão, ele vai começar a vender título. Se ele vai começar a vender título, a curva vai cair. O mercado está começando a ficar confiante, ele vai começar a comprar os títulos. Quando ele começa a comprar, o preço do título sobe. Então, conforme apresentado anteriormente, quão maior for a percepção de risco, maior a força vendedora, portanto, menor o potencial do preço do título. Estão vendendo, vai cair o preço. E não é o Maurício vendendo, é o Goldman Sachs, é o BlackRock, os gigantes, fundos de pensão. De forma oposta, quão menor for a percepção de risco, maior a força compradora e, com isso, maior o potencial preço do título. Tá? Medo, começa a vender, o preço do título vai cair. E vai cair quanto mais for o medo do mercado. O mercado é só ligeiramente bundão. Acordou, sabe aquele coisa que você acordou com o trovão? Aí você acorda, dá aquele susto assim, aí você fala assim, porra, isso é um trovão, vou dormir. Entendeu? Aí o cara fala assim, acorda, a esposa fala assim, amor, eu vi 14 pessoas lá embaixo. Meu amigo, aí não vai passar, né? Aí o título vai cair bravo, entendeu? A mesma coisa para o outro lado. A dinâmica é exatamente a mesma. Esse é um exemplo figurativo da forma com que o preço e a taxa do título podem oscilar ao longo do tempo e de acordo com o risco sentido pelo mercado. Deixa eu fazer um negocinho rapidinho aqui, pessoal. Prometo que eu não faço mais isso. Espera aí, eu vou aumentar um pouquinho isso aqui. Vamos ficar no limite aqui para você poder ler um pouquinho melhor, né? Aí fica bom. Pronto. Então vamos lá. De novo, pessoal. A linha amarela é a linha hipoteticamente ideal, tá? Que seria essa curva aqui. Aquela lá é exatamente essa curva, tá? Azul. Então vamos lá, o título foi emitido em 2018, é um título de 2030, né? Ele valia R$1.000 lá atrás. Hoje, e de verdade o cálculo foi feito adequadamente, tá? Ele valeria esse título hoje, em condições normais de temperatura e pressão, condições ideais, esse título hoje estaria valendo já 1.464,10 centavos. E no vencimento, ele valeria 3.138,43. Três coisas, ou melhor dizendo, duas, são imutáveis nesse título. Quais são? O valor da emissão, quanto valia o título na emissão? R$1.000. E quanto ele vai valer no vencimento? Porque lembrando, o título foi emitido em 2018, o emissor emitiu a 10%, a partir daquele dia, os negócios que acontecem com o título no mercado nada mais tem a ver com ele. O emissor não tem mais. O emissor só vai lidar com esse título agora no dia do vencimento, quando ele tem que recolher o título e pagar os juros. Então, ele é emitido a 1.000 e no vencimento ele vai valer 3.138,43. Portanto, o valor de emissão e o valor final são conhecidos. Isso em títulos pré-fixados, LTN, né? Porque não tem variável. Não tem IPCA, por exemplo. Né? Mas eu vou explicar isso já, um outro detalhe disso. Então é isso. Eu sei quanto valia no começo e eu sei quanto vai valer no vencimento. É só você pegar 1.000, botar 10, mais 10, mais 10, mais 10, vai chegar nesse valor em 12 anos. Tá? Maurício, na linha verde, o mercado está corajoso, muito feliz. O Biden agora resolveu que vai abrir a torneirinha do petróleo, a inflação vai cair, todo mundo lindo, né? Tá coisa linda, coisa de Jesus, entendeu? Agora, então o que acontece? Vamos tomar risco. O mundo inteiro decide vir para o Brasil comprar esse título, né? Entendeu?
Esse título agora começa a ser comprado e ele vai começar a subir, porque muita gente está comprando. O título ele era para custar 1.464. Ele vai a 1.750, o preço dele. Sobe muito a procura. O que é imutável? O valor final, correto? 3.138. Portanto, como ainda faltam 8 anos para o vencimento, ele não é o título 2030, faltam 8 anos para o vencimento. Pois bem, você faz o cálculo agora ajustado. Como você sabe que o valor final é 3.138,43, a taxa que antes era 10, quem comprar hoje vai receber 7,57. Portanto, se eu tivesse que vender esse título hoje, idealmente seria 1.464. Mas o mercado está muito otimista. A curva de juros está caindo. Eu vou vender esse meu título hoje por 1.750. Nesse exemplo hipotético. Isso aqui é exatamente a marcação a mercado. O mercado fica muito otimista, começa a comprar os títulos. Quando eles compram um título, lembra da gangorra? O preço do título começa a subir, a taxa de juros começa a cair. A taxa que era 10 vai para 7,57. O título que tinha que valer 1.460 está valendo 1.750. Você consegue marcar esse título agora se você quiser. Literalmente, parte do lucro que levaria mais tempo para ser incorporada no título, você tem à vista hoje, por causa da forma como o título opera. Ao mesmo tempo, agora supondo um outro exemplo, mercado bundão, o Biden falou que vai invadir a Groenlândia, vai invadir, vai matar todos os pinguins, entendeu? Não vai sobrar um pinguim em pé na Groenlândia, não vai sobrar. Agora, você vai ver, agora lascou, entendeu? O mercado vai começar a ficar bundão. Os caras agora vão começar a fugir. Eles estão indo em direção aos Estados Unidos porque eles estão com medo, eles vão vender ativos no Brasil pelo preço que for, vão comprar dólar, o dólar vai subir e eles vão embora. Tudo isso vai gerar pressão inflacionária, por causa que o dólar sobe gasolina, sobe alimentos, aquilo que a gente já falou em aulas passadas, certo? Você está vendo a dinâmica da curva de juros ao vivo agora. Pois bem, o título tinha que valer R$ 1.464. Desde o vencimento era isso, certo? Mas agora os caras começaram a vender. Quando eles vendem, o valor do título, lembra da gangorra? O valor do título cai, o PU cai. O que acontece com a taxa? Sobe. Porque, de novo, supondo esse título agora vai valer R$ 1.200. Lembra? O valor final permanece 3.138,43. Agora, para esse título chegar a 3.138,43 no vencimento, a taxa não é mais 10. Agora a taxa é 12,77. Portanto, se eu compro esse título agora, porque eu estou no topo de juros, né? Os juros não subiram? Supondo que é o topo, né? Só fazendo um exercício de raciocínio. Eu peguei uma taxa melhor do que alguém que comprou na emissão e estou pagando R$ 1.200. Você que comprou na emissão, você pagou R$ 1.000. O valor ideal desse título hoje é 1.464. Mas se você tiver que sair hoje, você vai receber 1.200 por esse título. E não importa que já passou 4 anos, não importa nada. O mercado está pagando hoje R$ 1.200 por esse título. Para você vender, o que você tinha que ter um lucro de 46%, 464 daria 46,4%, esse lucro foi reduzido para 20%. E você que comprou esse título hoje, ao invés de pegar a 10%, você pegou a 12,77% e vai chegar exatamente no mesmo lugar. Essa tela representa com detalhes o que é a marcação a mercado. O mercado ficou mais otimista, os juros irão cair. Você está operando aqui. Você comprou, em tese, com juros mais altos e a curva está caindo. Então agora, se você quiser sair, você pode sair, porque você já incorporou bastante dinheiro, mas aí você vai analisar o prazo e se você quer carregar e principalmente se o fundo de juros acabou e vai reverter ou se ainda estamos parados e você vai continuar incorporando o PU. No outro sentido, na linha vermelha aqui, né, na caixa vermelha, você comprou o título aqui, mas a curva estava ascendente.
A curva começou a acelerar. Você pagou 1.000, estava valendo 1.460 agora, só que agora os juros estão subindo, o seu título está caindo. E agora o seu título foi para 1.200, certo? 1.200. E esse título agora paga 12,77. Portanto, você comprou esse título no momento. Você não quis sair, mas só para fazer um comparativo nesses momentos, como se fossem momentos distintos. Nesse momento, o ponto ideal era um momento desfavorável em relação à linha vermelha e por isso o valor do título PU caiu e a taxa para quem entrar agora é 12,77%. Esse é o gráfico da marcação ao mercado. De novo, o gráfico ideal. Essas curvas muito redondinhas, elas são sempre curvas ideais. Ou seja, a linha do meio, em tese, é aquela curva azul. Lembrando que ele fez uma reta só por causa do simbolismo. É a linha azul, tá? Essa aqui, a curva ideal. Mas, na verdade, frente à leitura de risco do mercado, às vezes o mercado vai subir, né? O mercado vai ficar mais otimista, seu título vai subir de preço, né? O mercado vai ficar com mais medo, seu título vai cair, e vai subir, e vai cair, e vai subir, e vai cair, e vai subir. E olha que interessante, até que ele se encontra lá no vencimento, exatamente aonde a curva azul tinha que estar, que é o 3.138 do gráfico aqui. O 1.000 inicial aqui atrás e o 3.138 aqui em cima, eles são conhecidos nos títulos LTN principalmente, né? O meio do caminho pode acontecer o que quiser. E tem um detalhe, isso aqui é um exemplo ideal da curva. Na verdade, ela é desse jeito. Esse aqui é um exemplo de um gráfico de verdade, eu não vou citar qual é o título, porque nem importa. Ele foi emitido a R$800 num certo momento e ele valeria R$1.000 lá no vencimento. E esse foi o comportamento do preço do título ao longo do tempo. Veja que ele operou abaixo do par, abaixo do que deveria boa parte do tempo, até que finalmente ele acelerou e foi inclusive para cima da curva. Foi para cima da curva, mas olha que interessante. Você está vendo a pontinha da curva aqui, ó? Essa pontinha, vocês conseguem perceber que aqui embaixo as oscilações são muito mais íngremes, muito rápidas, sobe rápido, cai rápido e não sei o quê? É por causa da distância para o vencimento. Então o efeito do tempo é muito mais intenso. Quanto mais perto da ponta a gente vai chegando do vencimento, menos intensas elas vão ficando, até que finalmente as oscilações já não têm mais efeito e a gente literalmente vai ao duration zero, que é o vencimento, e a curva se encontra. A curva que a gente chama de mercado, do preço de mercado, o preço praticado no mercado secundário ou lá no Tesouro Direto depois da emissão, e a linha azul, que é o preço da curva, que por assim dizer é o preço ideal, mas como vocês podem ver, o preço ideal mesmo, ele só tende a acontecer onde? No final da curva. Aqui no finzinho, eles vão se juntar e a gente tende a ter um comportamento que a gente chama do comportamento que tende ao ideal. No meio do caminho, a marcação a mercado dos títulos pré-fixados podem oscilar loucamente frente às leituras de ciclo que a gente falou até aqui. Um detalhe interessante para explicar para vocês é, essa dinâmica que eu mostrei aqui é dos títulos pré-fixados, correto? Puramente pré-fixados. Vai pagar 12% ao ano. Pronto, LTN, né? Tesouro pré-fixado. Maurício, e nos títulos que são mistos? IPCA+, NTNB, por exemplo. Vamos fazer uma pergunta. Quando foi feita a emissão, certo? O governo emitiu esse título. O título emite com IPCA mais X. Chama de deságio aquilo ali. IPCA mais X. O IPCA, o governo sabe qual vai ser? Não. O IPCA, você sabe qual vai ser? Não. Como ninguém sabe, eu normalmente faço um exercício de raciocínio, porque matematicamente não é assim. Já falei para vocês que esse modelo é absolutamente ridículo de ser criado, porque o IPCA é uma variável que não se controla, o tempo é uma variável que não se controla, a perspectiva de mercado é uma variável que não se controla, a leitura de risco do mercado é uma perspectiva que não se controla. É absolutamente incontrolável essa equação astronomicamente ridícula de difícil. Então, como é que eu faço? O IPCA, tanto o emissor quanto o comprador não entendem, não sabem. Portanto, tira da conta inicialmente. Tira. Você compra IPCA mais alguma coisa, certo? Como eu falei, o IPCA, vamos mostrar ali no site do Tesouro, faço questão de mostrar para vocês. Estou aqui no site do Tesouro Direto, né?
eu vou procurar aqui o Tesouro Pré-fixado 2035, por exemplo, vai. E ele está aqui, eu vou colocar a taxa, tá? Ó, veja que lá, ó, 4 de novembro de 2019, esse título vale IPCA mais 2,87. Foi a mínima que esse título pagou no início de 2019. Agora ele está pagando IPCA mais 5,7, mais ou menos. Você está vendo que a única taxa que ele me mostra é a taxa do deságio. É a taxa que vem na frente. E ó, detalhe, lá em 2016 chegou a IPCA mais 7,8. Esse título existe desde 2010. Ele foi emitido há 12 anos atrás, tá? Você está vendo que os juros, a taxa fica oscilando, certo? Então, somente de forma similar, a brincadeira é igual a essa aqui. Eu comprei o título, né? Tá aqui. Pegando esse aqui o exemplo, por exemplo, né? Tá hoje aqui. Tá pagando IPCA mais 4, por exemplo. Certo? Emitiu a IPCA mais 4. Ele estaria pagando hoje, só supondo esse valor aqui, 1.460. Ignorando quanto... Lembrando, nem o governo, nem você sabe quanto vai ser o IPCA amanhã. Ninguém sabe, né? Portanto, a gente vai tirar ele da conta, porque ele vai variar solto. Mas o deságio você controla. Esse é o ponto da curva que você controla. O deságio, né? Lembra? Tá aqui, ó. Variou de 7,8 para 2,8 e voltou para 5,7. Tá? Então, vamos colocar aqui no meio mais ou menos aqui, ó. Tá? IPCA mais 5. Certo? Como se fosse de 4, eu vou colocar 5, só para ser um número redondo, tá certo? Então aqui, IPCA mais 5, comprei na emissão. Beleza, hoje vai ter um PU XYZ. Beleza. Começaram a comprar esse título. Muita gente interessada, quero comprar o título. O que vai acontecer com o deságio? Lembra, quando começam a comprar, o preço do título sobe, certo? Você comprou com IPCA mais 5. Nesse outro aqui embaixo, vai ter um IPCA mais menos que 5. Não sei quanto. IPCA mais 4. IPCA mais 3. Vai pagar menos. E ele vai ter incorporado PU por causa da queda do 5 para o 3. E você pode marcar a mercado. Aqui, o cenário inverso. Todo mundo com medo, os caras vão começar a vender esse título. IPCA mais 5 na emissão. Agora, IPCA mais do que 5, eu não sei quanto. IPCA mais 6, IPCA mais 7, teria que fazer a conta adequada a cada um deles. Ou seja, no final das contas, seja o Tesouro Pré-fixado, LTN, que é a taxa fixa, seja a NTNB, que é IPCA mais alguma coisa, é sempre a taxa que vai importar para você. Ou IPCA mais alguma coisa, esse alguma coisa, ou o quanto o Tesouro Pré-fixado vai te pagar. Portanto, o mercado chegou num fundo, você vai primeiro analisar, chegamos ao fundo, tem que vender imediatamente? Não, não é porque chegou ao fundo que você vende. Chegou ao fundo, você vai começar a analisar. Opa, qual o vencimento? E a taxa? Será que está virando para reversão para alta? Vou analisar. A qualquer momento desse, eu vou explicar isso mais à frente na aula de operacional, você vai poder fechar a posição. O mercado vai reverter, você teve a leitura de reversão. Já tomou a decisão, você vai carregar ou não. Volta para o ciclo, volta a subir. Né? E voltamos para o ciclo 1. Voltamos para o ciclo 1 aqui. O que você decidiu carregar, você vai carregar. Tudo que você não carregou, volta para Tesouro Selic 2024. Ou então, se você fechou tudo, decidiu fechar tudo, volta para o exatamente início da fase 1, que é trazer tudo para o Tesouro Selic. Eu disse 2024, mas pode ser outro vencimento, caso você aceite o eventual risco superior por causa do prazo. E voltamos à leitura da marcação ao mercado e um novo ciclo se inicia a partir daqui e assim ficará das duas uma, até que a mecânica da economia global mude, como não aconteceu nos últimos 200 anos, ou, de novo, teremos um novo ciclo, e um novo ciclo, e um novo ciclo.
E essa foi a nossa aula número 13. Espero de coração que vocês tenham gostado. Na nossa próxima aula, incorporação de títulos privados à carteira, eu vou explicar as sistemáticas pelo qual você pode cogitar a inclusão de títulos privados ou de risco bancário na sua carteira de longo prazo, tá bom? É isso, pessoal. Espero mesmo que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima aula.